onde a gente já começa... Espera aí, só um instante. Então, ele diz assim, dando continuidade ao capítulo... E dando ele continuidade, já entrou na igreja, né? Já buscou a igreja. Deixa eu só localizar buscou o pastor. Só um minutinho. Olha só, esse aqui, hoje nós vamos finalizar o capítulo 4 do livro Aconteceu na Casa Espírita, que foi feito em 2 vezes. Então, aí, como a Amália já está lembrando, fazendo uma retrospectiva da semana passada, já está na igreja, e aí alguns pontos importantes aqui de hoje, ele traz como uma coisa que é muito comum, né? Na questão, como eu tinha pedido para ler o capítulo 19, item 4 da Fé Transporta Montanhas, esse item 4, eu vou fazer só rapidamente uma conexão aqui. Esse item 4 da Fé Transporta Montanhas é um item muito interessante, muito importante para a gente refletir muito sobre uma questão que Kardec traz aqui, ainda no capítulo 19, só que o item 4, tá? Ele diz assim, quer ver? Vou ler aqui rapidamente para a gente estar fazendo essa conexão. Deixa eu ver que saiu aqui. Tá, ele diz assim, ó, capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. É preciso evitar confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que, como simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Essa é a razão porque os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho, cedo ou tarde, sempre castigado pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. Então, a gente começa com 2 reflexões do Evangelho, a reflexão lá dos falsos profetas da erraticidade, que uma mensagem de Heráclito muito profunda, muito séria, que foi lida pela Milena e para a base das nossas preces. Aí a gente volta para a Fé Transporta Montanhas em relação a essa questão, que é uma questão muito séria do cristão, né? E consequentemente, do espírita, que é realmente se nós estamos estudando com aprofundamento Kardec, que veio nos ensinar, né, entender verdadeiramente a ideia de Deus, na questão primeira, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Se nós veio nos ensinar, nos apresentar Jesus, como verdadeiramente ele se apresenta, como governador do planeta Terra, não apenas um profeta como outro qualquer. Por quê? Senão a gente cai nessa daqui, ó, de posse de um livro sagrado do cristão, de posse de um livro sagrado dos cristãos, a criatura austera, de intenções sombrias. Tá bom, mas olha aqui, livro sagrado do cristão. Então, a gente já começa a que é o Evangelho, né? Que é o Evangelho. Exatamente, é o Evangelho. Agora, a Nora, ela vai muito assim, ela mergulha para a gente estar refletindo, coisa muito séria, porque sagrado, a gente sabe que esse livro sagrado, ele está na nossa consciência, não é o livro em si. As né? leis, Então, né? A lei divina. É a lei divina que está na nossa consciência, que é a 614, né, que vem falando sobre a questão da lei divina e natural, que o que é sagrado? É quando há o afastamento da lei que faz a gente sofrer. Então, essa questão de sagrado para nosso entendimento, as nossas reflexões, sagrado mesmo é o comportamento. Sagrado mesmo. É sagrado, desculpa eu falar,
Porque Não, sim, o sim. Evangelho, ele representa a lei de Deus. Toda a Não, palavra sim. de Jesus representa a lei. Por isso, o Evangelho é sagrado. Ele Não, pode ser sim. mal interpretado pelos homens, mas ele Não, sim, sim, é. é que eu tô, não, tô entendendo, é porque nesse sentido aqui, na verdade, ele está colocando é a Bíblia para esse Isso, a espírito Bíblia. aqui. Ele Aham. está colocando, é porque é um conceito assim, muito Que é o comum assim, representante. de andar com a Bíblia debaixo do A braço, Bíblia, isso ser o é. representante, porque essa é a intenção dele, a gente está analisando a intenção dele. A Aham. intenção real da palavra de Jesus, a gente tem lá no capítulo 12, item 13, numa mensagem belíssima de São Vicente de Paulo, quando ele diz: grande parte dos vossos males é o afastamento das leituras do Evangelho. Ele Capítulo chega a 13 ser, tem 12. capítulo 13, item 12, grande parte dos vossos males é o Uhum. afasta, é menosprezar. É Ele não fala desprezo nem desse livro sagrado. ele diz assim, não é nem questão de seguir, ele chega a falar de leitura, é a falta das leituras das Das páginas leituras. evangélicas. Isso é Isso. muito sério. Aí já é um raciocínio diferente desse, que depois eu ia chegar nessa questão aí. Então, só para a gente estar entendendo assim, essa questão assim, o livro, ele na verdade, são lembretes. Ah, olha, o Alcorão, a Bíblia e todos os outros livros, na verdade, são lembretes para que o cristão possa estar se lembrando, porque a lei está na consciência. Essa é uma das revelações doutrinárias uma das mais importantes que a gente tem, vindo dos espíritos. A lei divina está na consciência. Então, o sagrado. Agora, vem lá Vicente de Paulo dizendo que tem que ler, tem que estudar. Kardec vem colocando também. Isso sim, aí é uma questão. Mas aqui neste caso em si, ele é o representante dessa falácia de que basta você ler, que basta você carregar o livro sagrado, Isso, que é. no sentido dele, a gente tá analisando, por enquanto, só analisando um despertamento que a Nora está passando para nós espíritas, frequentadores de casa espírita. É ler, é estudar, não basta só ter livros, é bom ter livros também, mas é preciso, acima de tudo, ter muito cuidado com o conteúdo. Por exemplo, quando ele diz assim, aí ele vem falando a postura dele, ele demonstra que ele já se aproximou dele, aqueles intérpretes das trevas, que ele Com inspirava segundas discurso. intenções, né? Isso, ali, por isso que foi lido os falsos profetas da erraticidade. Aí ele diz assim: meus irmãos, os sofrimentos no mundo representam o castigo divino. Eu vou daqui a pouco dar a palavra para vocês, mas só para a gente estar começando a refletir que coisa séria que é Uhum. esse estudo, principalmente que nós estamos passando. Nós temos visto e ouvido Como até é muito espíritas. atual, é muito É atual. muito atual. Por isso que a Muito. profundidade da doutrina espírita. Temos o visto e vendo até alguns espíritas, irmãos nossos, como a gente também, às vezes fica se perguntando, é castigo que nós estamos passando na atualidade? Uhum. Será que, aonde nós podemos nos recorrer para entender? Porque ele está colocando aqui castigo divino. Nós estamos passando um momento que muita gente está usando essa palavra, perguntando a gente Ah, mas como muita nós gente. como nós responderíamos? Aonde estaria na obra de Kardec para a gente responder sobre isso? Bom, se a gente for no Céu e Inferno, sobre a questão lá as penas futuras, não, as penas futuras segundo as penas futuras segundo o Espiritismo. Vem lá a questão da carne fraca, eu não vou ler, porque para a gente entrar em discussão, que nós ainda não entramos, mas eu gostaria que vocês lessem sobre isso, sobre a questão da carne fraca. Vai aparecer uma lição de Ezequiel, falando que Deus não quer a morte do Do ímpio, mas quer que pecador. ele se salve. Aí ele vai entrando sobre
ele entra no Código Penal da Vida Futura. Eu gostaria que vocês lessem isso aí, dá subsídio para nós espíritas estar podendo conversar com essas pessoas, com a gente mesmo, em primeiro lugar. Então, entra na questão do Código Penal da Vida Futura, está aqui. Depois vocês vão no Código Penal, principalmente no item 19 do Código Penal. Primeiro, estou só dando subsídio para essa questão de castigo divino que a gente vai vendo. Aí a gente vai, para vocês terem respaldo, todos nós temos respaldo, lá no Livro dos Espíritos, na Marcha do Progresso, 779, tudo ainda sobre essa questão do castigo divino, onde Kardec pergunta assim: o homem aura em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas produto de um ensinamento? Então, e tudo que está acontecendo, a gente pode estar trazendo para essa questão do progresso, onde ele diz, aí os espíritos dizem assim: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, através do contato social. Então, eu vou fechando esse raciocínio só para deixar para vocês lerem essa questão, dessas questões mesmo aqui, a partir da 779, aí a gente vai entendendo que Kardec ele vem colocando para a gente, nos indicando a necessidade do esforço contínuo. Isso é um raciocínio nosso, esforço contínuo, todos nós, para se superar a si mesmo. Então, entra essa questão da superação de si mesmo, então a gente já vai saindo da ideia de castigo divino, né? Trazendo a mentalidade, as reflexões de Kardec, de um esforço, uma necessidade desse esforço contínuo de cada um de nós, e superar a si mesmo as circunstâncias, né? Então, na verdade, a passividade diante das leis naturais, elas são características das formas inconscientes, essa passividade, as formas inconscientes de vida. No nível que nós estamos de consciência crística, na verdade, nós estamos submetidos a uma nova lei, né? Nova lei em nível de progresso, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. E em plano assim, mais adiantado, ali, que entra ali do esforço próprio, entra ali do trabalho e da atividade livre que fará progredir a si mesmo e a todo aquele que pertence à coletividade. Aí a gente finaliza esse raciocínio que eu vou passar para vocês com a questão 783, que diz assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha. Esse aperfeiçoamento, esse progresso, é lenta essa marcha? Ele pergunta. Aos espíritos responde o seguinte: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride rápido e suficiente, essa questão é muito importante, quando um povo não progride rápido ou suficiente, ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride rápido ou suficiente, né, ou suficiente, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Aí tem uma notinha de Kardec. Qual é a que eu não questão? vou... É a lei de destruição que você está lendo? É na lei do progresso, marcha Lei do progresso. Essa questão agora é a 783. Tá, Porque isso aqui... da humanidade. Isso aqui. Primeiro, eu falei sobre a questão da necessidade da convivência social, dessa convivência social que muitas das vezes a gente tem nos afastado, a necessidade. Eu estava comentando sobre a questão da questão da passividade. Ela pertence às consciências inocentes do passado, né, que vivia de forma inconsciente. As consciências agora têm que ser pela lei do esforço, tem que ser pela lei do trabalho e da
atividade livre no conjunto. Agora não tem mais a questão da individualidade, conjunto, é seguir, é progredir. Então, a gente dá uma continuidade aqui, eu vou pedir a Milena, depois eu volto para você, Amália. Eu vou pedir a Milena, então nós estamos vendo aqui que essa questão que ele fala, ele começa o discurso dele com a questão do sofrimento no mundo, só que ele colocou a questão do castigo divino. Então, lógico que aos poucos eu trouxe subsídio para as pessoas lerem, nós não estamos analisando as referências que eu trouxe, só para a gente estar deixando esse subsídio. Eu vou pedir então a Milena para ela dar sequência nesse raciocínio, que tem muita coisa boa aqui para a gente estar refletindo, tá, Milena? Tá ouvindo, Milena? Alô? Alô? Oi, estou ouvindo. Na Tá. 24 nós havíamos dito, né? Aí você Raciocínio segue assim, 24. se você sofre porque está, segue essa leitura aí, se você sofre porque você está em débito, achou aí? Não. Tá. Nós estamos na aula 25. Ah, na 25, ok. Na 25, aula 25, a sequência da semana passada. Nós fizemos uma análise dessa questão que ele vem falando do sofrimento, mas representando o castigo divino. Sim, ok. Não, eu estava na 24, por isso que eu troquei. Sim, aqui ele diz, se você sofre, é porque está em débito com Deus e precisa saldar esta dívida. E aí ele passa aqui que nada na vida é de graça. Deus espera que você faça a sua parte, dê sua conta de sacrifício para se libertar dos problemas espirituais que lhes atormentam. Então, ele fala também que é necessário ter a coragem, ter fé para conquistar também a simpatia de Deus, né? Através dos próprios esforços, como foi falado, né? Através da lei do esforço, né? Da nossa convivência, muito bem colocado aí, trazendo também o livro dos Espíritos, né? Para ele se dar isso. Tá. Então, Amália, você segue aí com a gente essa reflexão que a Nora vem trazendo, quando ele diz assim, mas nós, os pastores de Deus, recebemos um dom eterno do Pai. Pois é, então, é um caso sério isso, né? É. Então, você vê, aí, Helena, se você me permite, rapidinho, aqui, na frase anterior, quando ele fala da criatura austera, né? Aquela impressão que os pastores passam para as pessoas, né? É austera, mas não é séria, não é equilibrada, porque é fruto de um orgulho, não é? E ali, tanto que ele diz, né, com intenções sombrias. Então, é uma aparência de autoridade, né? Não é uma verdadeira autoridade, é uma aparência, né? Por isso estão sempre de terno, estão sempre com aquela com a Bíblia debaixo do braço, com aquela posição altaneira, né? Isso tudo é planejado, tem que ser assim. Não pode ser umzinho qualquer, né? Que vai lá de mal vestido, de qualquer coisa, né? Por exemplo, eu atendi uma pessoa que era da igreja, mas que buscou o centro por causa que o pai estava sendo percebido lá na casa, né? Aí ela falou assim no final, falou assim para mim: olha, senhora, na igreja primeiro o pastor disse que meu pai virou demônio e eu não aceito isso, não é? Não aceito isso. E depois ela disse que essa questão da caridade, né, lá na igreja, que seria assim, eles não se movimentam para, por exemplo, atender a necessidade de uma carência, mas eles se reúnem para dar um carro novo para o pastor. Então, a questão do pastor ter um carro e carro novo está dentro dessa questão aí. O pastor ter essa aparência, né, de prosperidade, né? Isso tudo é um planejamento das sombras.
E aí entra nessa questão aí do castigo, né? Você vê, em todos os tempos foi alimentado, eles trazem ideia lá do tempo de Moisés, né? Por exemplo, a mulher ainda até hoje, a mulher separada não é considerada. Eu tive agora recente, né, antes do Paulo desencarnar, eu tive uma empregada aqui, porque ela traía o marido, né? Mas aí ia para a igreja, né? E o pastor sabia disso. Aí o pastor disse que ela está em pecado, não abençoava ela, entendeu? Mas como ela dava o dinheiro lá para a igreja, ele botava panos quentes, entendeu? Você vê, isso é recente, porque ainda tem, por mais que a mulher esteja, né, até mesmo estão lá as ministras da igreja, que isso é relativamente moderno, não é? É relativamente moderno, essa questão, né, tão grande da presença da mulher na igreja, porque ainda tem uma questão muito grave com relação ao pecado pelo sexo, não é? Então, aí, tudo aquilo que eles julgam que é erro, né? Que é pecado. Aí você pecou, você está em débito com Deus e aí Deus te castiga. Então, ainda continuam essas ameaças. E, por isso, eles entram com esse discurso. Nós, os pastores de Deus, recebemos um dom eterno, né? Então, ele se coloca como Papa, né? O Papa lá da igreja, né? Eles se colocam como representante de Deus. E, meu Deus, né? Infelizmente, a gente não está falando isso para simplesmente criticar, mas é uma realidade. Como há um aproveitamento desta condição de representante de Deus, né? Pela igreja, e como que as pessoas se deixam levar por isso. As mentes fracas, né? Como está lá no Livro dos Médiuns, né? Que foi, acho que é da semana passada, aquela da obsessão que você tinha separado, é 245. Essa semana é 245 do Livro dos Médiuns. 245, 245. Pode ver isso aí. Então, eles ali, né, os obsessores, eles vão se aproveitando, estimulando essa, não é? Essa condição. A gente a gente não quer falar disso, né? A gente não quer mais. É tão doloroso ainda, né? Agora, imagina no passado, né? Imagina no passado. Hoje a gente está, graças a Deus, assim, tendo a mente aberta, né? Com a doutrina espírita, não é para a gente criticar, mas para a gente enxergar que não é real. Deus não põe, Deus não dá nenhum dom, Deus não dá nenhuma autoridade à criatura que está se utilizando do seu orgulho, né, da sua vaidade, do seu poder. A gente sabe que eles têm um poder muito grande, magnético, né? Eles têm esse poder magnético. Sim. Eles envolvem a criatura com a sua força magnética, né? Com o poder da mente, que, como assim, uma vez eu estive se referindo, né, a pastores, né, eles são elementos das trevas, esses que utilizam desses recursos, como aqui o nosso, como é o nome dele, em Gabriel, né, o nome do pastor? Clodoaldo. Clodoaldo. Gabriel é auxiliar do outro, né? Daniel que é auxiliar. Isso. Então, essa posição aqui, recebemos o dom eterno de Deus de aliviar e até acabar com os sofrimentos. Somos os mensageiros do Senhor, né? E depois, aí vai adiante ou você vai continuar? Que eles vão dizer sacrifício, né? Olha só, sacrifício. Essa questão, eu lembrei aqui de um exemplo que uma vez o Paulo trouxe para mim, que ele ficou muito triste, que ele assistiu um senhorzinho
muito simples na porta da igreja conversando com um pastor. E aí o pastor falou para ele que ele tinha que dar o dízimo para a igreja, tinha que dar lá, porque senão Jesus não ia ajudar ele. Aí o senhorzinho dá uma nota de R$10. Aí o pastor pega aqueles R$10 e fala para ele: você acha que Jesus Cristo vai te ajudar você dando R$10? Você dando essa mixaria? Você vê? Então, infelizmente, né? É isso mesmo, infelizmente é isso mesmo. A Mas gente, olha, eu tô você... falando, a gente não quer falar disso, mas não tem como não falar. Não, mas olha, esse é o tema de nossa hoje. aula, não é? A aula de hoje é tanto que lá no Livro dos Médiuns, lá naquele capítulo 8 do Livro dos Médiuns, quando o São Luís vem dar toda aquela explicação que tem a ver com isso aí, vem dar toda aquela explicação da manipulação que o espírito pode fazer. Laboratório do mundo invisível, da manipulação. Primeiro ele explica toda aquela a mudança das propriedades, tal. No item 131, ele diz assim, ó, a base para essas teorias, a teoria da mudança da propriedade, está no conhecimento do magnetismo, mas inexplicado até hoje. O da mudança das propriedades, aí no caso é a mudança da propriedade da água, mas só que ele lá na frente ele avança e diz assim: um espírito estranho, ele opera uma transformação com o auxílio do fluido magnético, que, como já foi dito, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elementar universal. Se ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo. E daí o efeito curativo da ação magnética conveniente dirigida. Aqui, esse capítulo, eu vou pedir para vocês em casa lerem esse capítulo todo, principalmente o capítulo 8, mas principalmente o item 29, 30 e 31. Porque aqui que ele está falando como porque, na verdade, esses espíritos aqui, eles estão manipulando o fluido. 129, né, Helena? É 129, 130, 131. 131. Especificamente, eu estou falando agora da 131, 131 porque o foco mesmo da manipulação fluídica, ele está falando isso. Esse espírito aqui que está envolvendo o orador, ele manipula, ele ajuda, ele envolve aquele espírito. Esse envolvimento é uma obsessão. A gente vai voltar na 131, mas vamos vir aqui a 245, a questão 245. Ele diz assim: os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Isso. Então, tem a ver com o caráter do espírito. Algumas vezes é uma vingança que exerce sobre o indivíduo. Está aí na página, né? Está aí na página 25. Está aqui na página. Teve queixas durante sua vida ou outra existência. Às vezes, não há outra razão a não ser o desejo de fazer o mal, que é o caso aqui. O caso aqui é o desejo de fazer o mal e, mais ainda, especificamente, de destruir as casas espíritas. Vamos ter cuidado com isso. Os espíritos, eles têm desejo de destruir o mal. Aí a mais avançada na leitura, esses espíritos agem por vezes por ódio e ciúmes do bem. Eles têm ciúmes do bem. Kardec coloca aqui que eles não têm interesse em destruir quem não está fazendo nada. Até Kardec traz uma história aqui de uma família conhecida deles, de pessoas muito dignas, pessoas que trazia todo um desejo do progresso e foram atacados. Ninguém está eximido, inclusive, os cores da mediunidade.
Ele fala aí, ninguém está eximido disso, porque se você está engrossando a fieira do bem, você está fazendo luz. Fazendo luz, só vai ser atacado árvores que dão fruto e onde tem a luz. Com o objetivo. Agora, ele traz uma lição aqui muito grande nessa 245. Ele diz assim, quanto mais você se irritar, quanto mais você ficar desesperado, alimenta eles. Eles ficam com certeza. Isso é importante. Com certeza. Você tá na Eles casa colocam você em desespero. Isso. Eles colocam Desespero, em desespero. sem crença, você fala, estou perdido. Aí entra a questão que eu estava lendo hoje, que a gente tem que ter cuidado com a presunção, porque muitas das vezes confunde presunção com fé, lá do capítulo 19, tem 4. Quando a gente acha, não, olha só, eu confio em Deus, eu tenho certeza que Deus vai atender. Eu tenho certeza. Nada vai a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a filosofia espírita ela passa outra mentalidade para a gente. Não é a mentalidade de que não pode haver a dor. Pelo contrário, é essa mentalidade aqui, ó, da marcha do progresso. Ó. Por isso que eu primeiro trouxe as fundamentações. É a marcha do progresso. Aonde, quando Kardec dá 783. Né? A dor crescimento. Não, exatamente. E como a gente está falando do coletivo, do grupo, tem as dores individuais e tem as dores coletivas. Essa 783 é muito importante porque ele diz assim, o aperfeiçoamento da humanidade é o momento que nós estamos passando, é a crise na casa espírita. Ó, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva. Mais progressiva e lenta. Então, ele está trazendo a gente para refletir isso. Há o progresso irregular e lento, que resulta da força das coisas, é natural. Quando um povo não progride rápido e suficiente, Deus lhe suscita, tempos em tempos, um abalo físico ou moral, que o transforma. Na Gênese, no capítulo 18, item 8, lá da Gênese, Kardec, quando ele vem estudando a questão da transposição planetária, da transformação, ele vem falando, essa fase é uma fase que vai ter abalos, sim. Ele fala o nome abalos, como a questão daqui da marcha do progresso vem falando. Se está progredindo muito lentamente, é necessário que venha um abalo. Aí Kardec lá fala que é necessário vir abalo, sim. Só que este abalo não vai ser mais sobre catástrofes físicos e geológicos, vai ser moral. Depois vocês veem lá. É o capítulo 18, item 8. Então, os abalos vão ser morais. É o que está acontecendo. Justamente são essas invasões aqui, os motivos para as obsessões, é a inveja, é o desejo que esses espíritos que não estão seguindo Cristo, que não estão dizendo, eu sou do Cristo. Foi o que aconteceu com Márcia Boaventura, no item passado, ainda nesse capítulo, mas no estudo da semana passada. Por mais que o marido tivesse forçado barra com ela, tem um grupo, né? Porque são vários tipos de pensamento e de análise. Analisar criticamente, com liberdade de analisar. Tem gente que acredita que ela precisava atender às exigências do marido, porque é um dever da mulher. Porém, tem um outro raciocínio lá com Marta e Maria. Jesus não deixou isso, não foi à toa que Jesus falou, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. A Márcia Boaventura também poderia dizer, meu marido, eu faço a minha parte dentro de casa, mas eu sou do Cristo. Eu sou servidora do Cristo. Então, enquanto servidora do Cristo, eu conheço, e a Amália deve conhecer também, e todas vocês devem conhecer, pessoas que vai
caminha horas para chegar no centro espírita. Amália, não tem aquele centro lá no Rio Grande do Sul, eu esqueci o nome da cidade, onde os índios, eles fundaram, vai os índios, que as pessoas vão de pé no chão, mas vão para o centro, que o centro é chão de barro, Foi que lá todo mundo vai. em Santarém. Em Santarém, Isso. eles viajaram 15 horas rio acima para irem assistir as palestras. Os outros 5 horas. E tinha também, né, uma notícia que a gente teve de um congresso que teve acho que é na Guatemala, lá não sei se foi ali para o lado da Argentina, como é que a gente chama aquela região ali? Eu não estou sabendo. Teve um congresso Patagônia. lá, não sei se México. Teve o Congresso do México ano passado. Um congresso lá que foi falado que eles viajavam a pé 6 quilômetros para ir assistir a palestra do Congresso. 6 quilômetros. Né? E a gente a pé para poder ir assistir. E a gente tem notícia de pessoas de casa espírita, como a gente conhece muita gente de casa espírita, todas nós que estamos aqui, né, conhecemos. Pessoas que são anônimas, elas não relatam a dificuldade que elas passam. Tem muito. Elas não relatam na assistência fraterna, a gente, muitos anos lá na assistência fraterna, a gente sabe de trabalhadoras, amigas nossas na casa espírita, que às vezes nem dinheiro de passagem tem. Que deixa de fazer certas coisas, mas olha só, mas fala para o marido, olha, eu a partir do momento, a gente chega até a ficar emocionada, eu conheço gente que enfrentou o marido, a gente não está aqui estimulando briga familiar não, mas estamos estimulando essa postura, a partir do momento que eu conheci o Cristo, estou cumprindo com a minha tarefa do lar, estou sendo Marta, que em primeiro lugar a gente tem que ser Marta, como ser humano, independente de ser tarefa do lar, como ser humano. Quando você é um ser humano digno, você é em qualquer lugar. Você tem que ser Maria, que é essa postura. Para quê? Para não ter essa irritação, para não fazer o que eles querem, porque o que eles querem é estou irritada, ninguém está reconhecendo meu trabalho, os meus amigos no centro não me elogiam, o meu marido não reconhece, aí fica irritado. Então, é isso que eles querem. Essa questão 245 é muito importante. Eles se alimentam... Ele bota vários ângulos aí, como que eles atacam, né? Isso, eles se alimentam. Eles, quando não podem atacar você diretamente, eles vão na família, a gente está vendo isso. O próprio Emmanuel Cristiano, naquele livro Lúcius, acho que é Lúcio, daqui a pouco eu verifico. Ele vem trazendo isso, eles atacam os filhos, porque é mais fácil uma obsessão atingir crianças, atingir os idosos da casa, para que você... E tem o próprio drama da obsessão, que Ivone do Amaral conta aquela família, né, que estava sendo levada a todos suicidarem-se, né? Sim, bem lembrado. Leonel, não é? Isso, bem lembrado, bem lembrado. Então, agora eu vou pedir o Sueli, dá continuidade aqui, quando ele coloca assim, entretanto... Fátima, posso só fazer um intervento? Lógico. Porque eu peço desculpas, né? Mais uma vez, vocês sabem perfeitamente que eu não sou muito prática dessa plataforma, né? Foram feitas duas intervenções e eu gostaria de ler em modo que realmente seja claro a todos nós, né? Quando estávamos falando das igrejas, né, dos pastores e assim por diante, né, foi nos colocado que nós espíritas também necessitamos refletir muito sobre essa temática, né? Que temos um sem números de casos dentro da própria casa espírita. Isso é inegável, isso nós sabemos realmente, né? Então, foi só um exemplo, foi só uma citação, acredito eu, né, Amália? Me corrige seu erro.
Não, isso aí é certo, isso aí, olha só, isso aí tem que ser colocado. Então, vamos refletir uma coisa. Será que foi à toa que Nora trouxe a história do ataque na casa espírita? Porque, na verdade, se não, muitas das vezes, muita gente Não está pergunta. eximindo o espírita disso, Não, não então, está eu vou eximindo. refletir sobre isso. Não, exatamente. O próprio fato de não estar eximir é o fato de nós valorizarmos o estudo do aconteceu na casa espírita. O próprio fato de Kardec, na questão 340, colocar as invasões e a problemática na casa espírita. Então, a Nora ela vem mostrando para a gente de forma clara, precisa. Inclusive, nós estamos analisando médios, nós não estamos analisando pastores e nem padres, nós estamos analisando médio dentro da casa espírita. Primeiro, estamos analisando a trabalhadora da assistência fraterna, que é a Márcia Boaventura. Daqui a pouco, a partir da semana que vem, nós vamos analisar uma outra trabalhadora, uma outra atividade na casa espírita, que é a Márcia de Souza. A Maria de Souza, desculpa. A Maria de Souza, que era a partir da próxima semana, ela é trabalhadora do tratamento espiritual, que a gente chama cura. Isso já demonstra, para a gente estar até, eu acho legal a gente está sempre mostrando isso. Aqui nós estamos analisando, nós só colocou a questão do templo lá dos evangélicos, porque esse momento agora foi um momento, porque a gente, desculpe aí, de repente a gente tem o hábito, eu sou muito de ficar pontuando. Então, a gente está trabalhando, pontuando as questões. Nesse momento, é o momento de como eles agiram lá dentro do templo evangélico. Da mesma forma que Nora está trazendo para a gente, como eles estão agindo dentro da casa espírita. É o grande cuidado que a gente tem. Isso é inegável. É inegável. Aí eu vou pedir, então, à Sueli para ela dar uma continuidade, quando diz, entretanto, nada na vida é de graça. Aí entra uma outra questão. Fala para a gente aí, Sueli, essa questão aí. A gente deve fazer campanha para pedir dinheiro? Isso aí já entra um outro viés, um viés seríssimo que eu quero conversar, eu, a Amália, a Milena, a Ruth. Eu vou trazer umas questões de Kardec também. Eu vou pedir a Sueli para começar a analisar, que eu tenho umas questões de Kardec que ele fala. Deve ou não deve pedir dinheiro na casa espírita? Fala para a gente, Sueli, sobre isso. Então, ele está falando assim, entretanto, nada na vida é de graça. Deus espera que você faça a sua parte, dê a sua cota de sacrifício para se libertar dos problemas espirituais que lhe acometem, que lhe atormentam, e é sobre o sacrifício que vamos falar. É preciso ter coragem para agradar a Deus e ter fé para conquistar a simpatia de Deus, ser ousado nas rogativas dirigidas a Deus. Se você quer ser livre dos problemas, doe a sua parcela de sacrifício para a edificação do reino de Deus na terra. A igreja é a casa de Deus e precisa da sua contribuição para consolar a multidão de desafortunados filhos do Senhor. A contribuição é necessária, é devida, uma vez que a gente está encarnado e precisa do consumo da vida prática, da vida, né, do dia a dia. Então, há necessidade, sim, da gente doar, há necessidade, porque também é uma forma de você se dispor um pouco de você, do que você tem, para a casa que você quer estar dentro, para que você ajude os outros, né? O objetivo é esse, não é para ajudar a crescer, a fazer templos e de luxo. Essa proposta realmente está fora de contexto dentro do espiritismo. Porém, essa que é a questão de como utilizar. Os dirigentes da casa espírita têm um papel importante aí no respeito desses valores, como você pede, de como você usa e de como você demonstra o que você recebeu e como foi utilizado. Porque esses exemplos desses templos que pedem o dinheiro pelo dinheiro, porque o próprio
próprio Jesus já tinha lá na casa, Jesus não, mas na Casa do Caminho, já existia lá o gasofilácio, né? E qual o objetivo? Qual é o objetivo? É para ajudar o próximo. Atender a parte material. Para atender a parte material e poder ajudar, poder fazer, praticar caridade. Porém, essa utilização tem que ser no justo limite, com respeito, com clareza acima de tudo. Então, o dirigente tem um papel muito importante aí em relação à clareza de como é utilizado, de como pedir, não extorquir e não vender essas benesses lá, porque a Igreja Católica já vendia, né? lá na Idade Média, e aí a gente está continuando a vender as indulgências, né? que os católicos faziam lá na Idade Média. Então, vender a sua cura ou vender o seu progresso, a gente sabe que isso daí vai ter um compromisso para depois, né? Esses dirigentes. Ele comenta tanto que a Nora... Obrigada, Sueli, foi ótimo. Tanto que a Nora começa, lá nos primeiros capítulos, ela começa a falar do profissional espírita. Ela diz, o profissional espírita, olha só, até para a gente estar alertando, olha que coisa forte que Nora falou. Ela nos chamou de profissional espírita aqueles que não são idealistas. Ela diz, até os profissionais espíritas que não são verdadeiros idealistas, nós damos suporte. Olha que coisa séria. Para quê? Para que a gente possa ir aprendendo. Então, a gente tem bastante consciência das nossas mazelas enquanto espírita. E aí, em relação a isso... Você deixa eu falar um minutinho. Deixa eu só passar. Não, com certeza. Então, a gente vê o seguinte, quando Kardec... Olha que tem que ser um discípulo de Jesus mesmo, um apóstolo, né, de Jesus mesmo, porque Kardec finalizou o Livro dos Médiuns com o capítulo 30, que chama Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aonde ele fundou, em 1º de abril de 1858, ele fundou a sociedade. Ele já criou, naquela época, ele criou um estatuto, porque o ancestral do Estatuto da Casa Espírita atual é baseado nesse capítulo 30 do Livro dos Médiuns. Ele fundou o estatuto. Esse estatuto ele já botou 24 ou 25 artigos. Nesses artigos, ele começa nesse artigo, esse estatuto da Casa Espírita, no primeiro artigo, que ele diz objeção, objetivo e formação da sociedade. Primeira coisa, a sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social, aí são proibidas. Esse é o primeiro artigo. Aqui ela já vem dizendo o que é estudado, que é o objetivo. Ele fala também da necessidade de uma caixa de colaboradores, porque ele vem destrinchando entre todos os artigos, ele vem falando dos associados. Antigamente falava sócios, na época dele era sócio, mas agora, na legislação brasileira, do Código Penal, nosso Código Penal, lá do artigo 43 a 58, eu não sei aí na Itália qual é o código, mas aqui é regido todas as sociedades, as associações, é regido por esse artigo. Então, você tem que estar regido por esses artigos do Código Civil, alguns, mas a base tem que ser esse regulamento. Nesse regulamento, Kardec fala da necessidade de ter uma caixa, da necessidade dos seus associados participarem. Atualmente, quando a gente faz estatuto nas casas espíritas, tem um dispositivo lá de um dos artigos que você bota
associados indefinidos. Tem vários tipos de associados que votam e podem ser votados, e Kardec fala sobre eles, e a gente coloca os associados ilimitados, não é indefinidos não, ilimitados. Para quê? Para você poder fazer bazar, sem precisar legalizar como comércio, para você poder fazer cantinas. São os frequentadores, comumente os frequentadores. Sim, se é um então frequentador, se está na casa, ele passa a ser esse associado, porque de alguma maneira ele vai colaborar com a casa. Exatamente. De alguma forma. Esses associados são os ilimitados. São aquelas pessoas que frequentam e entendem que tem luz para pagar, tem água, que você não precisa. Agora, como fazer isso? O modo de fazer isso, o modo de fazer isso é colocando a questão do castigo, é colocando aqui, aí cobrando da pessoa. Aí vem as diferenças, é cambiar com a ideia de Deus, com valores, com peso monetário, com pagar as orações, com orações pagas, com palestras pagas. Não. A questão é outra. Por isso que a Sueli usou um termo muito bom chamado justo limite. Tudo no progresso tudo precisa evoluir, senão a gente ia viver por instinto de conservação. Não é. A inteligência instintiva a gente não vai perder, mas a gente avançando, a gente usa a razão. Então, evolui, mas tem que estar, para estar dentro do altruísmo, tem que estar dentro do justo limite. Então, essa postura que a gente está trazendo aqui, a gente não está condenando dinheiro dentro da casa espírita. Agora, a casa espírita, ela precisa ter estatuto, que antigamente não tinha. A gente achava que bastava fazer, é como se a gente estivesse fazendo muita caridade. Indo na casa espírita, não. A casa espírita tem que ter um estatuto. O estatuto tem que estar regido pela legislação do seu país, para que você, se você não for homem de bem segundo o mundo, minimamente você tem que ser segundo o mundo, não vai conseguir ser segundo Deus, que é aquela lista que Kardec coloca lá no capítulo 1783. Se o homem de bem segundo Kardec vem colocando, aquele que cumpra com sentimento de justiça, de amor e de caridade. Então, é justo que a casa espírita tenha a colaboração através de carnês, através de festas. Por exemplo, existem muitas coisas que é vedado à casa espírita. Dinheiro ilícito, quando você sabe o dinheiro, não é? O dinheiro em si não é ilícito, mas você sabe, muitas doações é rejeitada, porque você sabe muitas vezes a origem dela. Então, é uma discussão... Dinheiro de eleições, né? Teve uma vez o Altivo fez uma campanha de camiseta, aí o político chegou para ele e falou, olha, eu te dou 3.000 camisetas, se você permitir que eu faça a campanha dentro do centro. Aí o Altivo falou, não, meu filho, pode ficar com as suas camisetas. É isso aí. Não isso mesmo. Né, fazer campanha dentro do centro. Então, não, isso aí é a grande verdade. Eu vou pedir agora a Ruth para ela ler para a gente, que agora Deixa vai eu fazer entrar... uma colocação só, antes que exprie, né? Não, até lógico. Assim, me referindo também, me dirigindo a Milena, que a gente sabe quanto que é difícil a gente tratar desse assunto, né, de forma que a gente não melindre ninguém, porque cada criatura tem o direito à sua crença. Mas acontece que somente a doutrina espírita, né, tem essa coragem de trazer para nós uma reflexão que traz uma realidade, a nossa realidade espiritual, a nossa condição de encarnado, o objetivo da encarnação para o nosso progresso espiritual, e há milênios que esse progresso espiritual não tem acontecido como deve acontecer por causa desses entraves. Isso aí. Entraves, infelizmente. Muito bem lembrado. Infelizmente, porque
enquanto as igrejas não adentrarem o mundo espiritual ou não trazerem o mundo espiritual na sua realidade para os seus adeptos, elas vão permanecer mantendo a criatura andando no mesmo círculo, permanecendo, pensando em Deus, buscando Deus, mas louvando a vida material, permanecendo somente preso às coisas materiais. Por isso que Jesus disse, a César o que é de César. Então, é preciso ir a Deus o que é de Deus. E a nossa realidade é que somos de Deus. Nós somos espíritos imortais, qualquer que seja a religião que a gente tenha, não é? Então, se não tratarmos disso, né, aí a gente fica realmente, porque as pessoas que não conhecem, né, a doutrina, não conhecem a doutrina espírita nesse contexto de que Kardec veio abrir as portas do mundo invisível para que nós tenhamos o pé no chão da nossa realidade espiritual, né, as pessoas logo pensam que a gente está criticando. Não estamos criticando. Não, isso mesmo, isso mesmo. Como Leon Denis teve a coragem no cristianismo e espiritismo, né? Você viu que ele abriu as portas, ele mostrou essa realidade. Não é? Verdade, muito bem lembrado. Tem que ter coragem. Assim como ele diz aqui, né? Tem que ter coragem de fazer sacrifício para agradar a Deus. Olha só, é uma palavra bonita, é uma realidade. Mas só que ele está falando do agradar a Deus na só vida material, é dar dinheiro para a igreja. E a gente sabe que esse dinheiro ele é mais direcionado ao pastor do que propriamente a um trabalho social, uma coisa, né, realmente dentro do é isso que eu ia, pegando o teu gancho, que eu ia pedir a Ruth, até para ela falar sobre esse pedacinho. Se você quer, para agradar a Deus, se livrar, como é que está aqui? Lê para a gente esse pedaço, Ruth. Se você quer se ver livre de problemas... Tá bom, se libertar dos problemas, né? De uma certa cota de sacrifício, se libertar dos problemas espirituais que lhe atormentam, e é sobre o sacrifício que vamos falar. É preciso ter coragem para agradar a Deus, ter fé para conquistar a simpatia de Deus, ser ousado nas rogativas dirigidas a Deus. Se você quer ser livre dos problemas, doe a sua parcela de sacrifício para a edificação do reino de Deus na terra. E a igreja é a casa de Deus, que precisa da sua contribuição para consolar a multidão dos desafortunados filhos do Senhor. Eu tenho que confessar a vocês que... eu tenho que confessar a vocês que essa parte do estudo me transtornou muito, porque vocês não sabem, mas a minha casa toda é evangélica, eu sou a única espírita. Então, eu sofro demais isso diariamente. Inclusive, eu quero ressaltar aqui uma parte muito interessante, que uma certa ocasião, o pastor da minha mãe, em pleno púlpito lá, falou com todas as letras: a irmã da Rogéria, que é minha irmã, às vezes é mais cristã do que vocês. E olha, Ruth, interessante, hein? Na hora que ela me contou isso, me bateu como se fosse uma dor por dentro. Tipo assim, por que ele está exaltando a minha vaidade? Porque ele já tentou de todas as formas me levar. E por que ele agora quer exaltar essa minha parte? Então, isso foi uma coisa que eu tive que refletir muito. Porque a gente aprende muita coisa. A gente aprende aí na reunião, a gente aprende nos estudos, mas eles são apenas um veículo para você parar e meditar. Você escuta a lição, tem que aprender a lição e meditar sobre ela. Como é que ela encaixa dentro de você? Então, nesse momento aqui, quando ele exalta,
a gente também tem que levar em consideração algumas coisas muito interessantes. A grande maioria dessas pessoas, e eu conheço bem porque eles fazem reuniões sempre, até mesmo dentro da minha casa, entende? E eu observo muito eles, muito. E eu vejo que muitos deles não têm condição ainda de entender que a fé tem que ser raciocinada. Uhum. Não tem essa condição. Então, quando eles veem o lance do material, que como a gente está vivendo aqui, no mundo material e necessitando das coisas materiais, eles fazem uma analogia assim, ó, Deus vai me dar isso porque eu preciso disso, então eu tenho que ser boa por causa disso. Eu não tenho que ter uma fé raciocinada. Então, eu vejo isso aqui, quando ele fala, olha, você tem que edificar a casa de Deus. Como é que nós estamos edificando a casa de Deus? A casa de Deus, que eu falo, é a nossa casa. Não é o centro espírita, não. É a nossa casa. Porque Jesus, quando falou que há muitas moradas na casa do Senhor, ele está falando que uma das moradas é o nosso lar. É o nosso lar. Como é que a gente está edificando isso? Com as diversidades dentro de casa. Não sei se é o caso de todos, mas eu tenho uma diversidade fantástica. Então, eu tenho muito esse trabalho da edificação com todo o respeito, porque uma vez eu soube de uma fala do Dr. Erma também, que era preferível o companheiro pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e levar seus filhos todos para a igreja, escutar esses absurdos às vezes, do que eles ficarem nas portas dos bares, no vício, porque eles são veículos também, que a gente tem que ver, de tirar muita gente do vício, da maledicência, por imposição, e não por consciência, mas por imposição, que futuramente virão para o centro espírita ter a consciência. É uma passagem. Então, por isso a gente tem esse respeito. Não sei se está dentro disso aqui que vocês pediram, mas é porque isso aqui me agoniou tanto quando eu estava estudando. Fica aquela coisa, será que os meus amores estão sendo assediados para participarem de uma coisa nesse sentido? Ou será que eles estão sendo veículos de uma melhora para um futuro melhor? É uma coisa que eu fiquei muito preocupada. Obrigada, Ruth. Foi bem colocado e bem reflexivo, porque é uma dor de todos nós, né? Na multiplicidade dos membros de cada família com as suas religiões e respeitando isso. E só mais um adendozinho rápido. Com relação à circulação do dinheiro dentro da casa espírita, eu vejo da seguinte forma: não é uma questão de você montar tudo, é uma questão de consciência. Se você na sua casa tem que comprar comida, tem que pagar a luz, tem que pagar o seu condomínio, tem que pagar a sua casa, tem que pagar isso tudo por uma questão material e você não está fugindo às leis de Deus por isso, por que você estaria fugindo às leis de Deus? Você auxiliando a casa espírita a manter o templo para que aqueles até que nem podem pagar uma passagem para chegar lá, ele chegue lá e tenha as mesmas condições que você tem. Ao chegar e ter uma luz, ter uma limpeza, ter uma casa bonita, um ambiente saudável, porque o visual, muitas das vezes, atrai as pessoas para o bem. Então, você olha uma casa bonita, você vai ter aquela vibração, ai, que bom, estou aqui. Aí até você chegar na casa e sentir que a vibração dela não tem nada a ver com o material, ela primeiro vê o lado material. Verdade. É só isso. Isso mesmo. Obrigado, Ruth. Helena, então, nós estamos aqui nas vias finais, 5 minutinhos. Tá? Já me... Tá, 5 minutinhos. Então, vamos nesses 5 minutinhos, vamos fechar com essa parte que ele fala assim: estranha força partia do pregador. Poderosas vibrações magnéticas prendiam a atenção do público. Júlio César estava transfigurado.
ligara-se com planos mais inferiores, mentalizar a figura nítida de Satanás, assumindo perispiritualmente a forma mitológica, impressionando os adversários do bem. Quer dizer, aqui, na verdade... Olha que poder magnético, né? Aqui a gente tem assim, a necessidade de se estudar sobre fluido magnético, começando na Gênesis, capítulo 14, item 17, aonde Kardec vem trazendo o aspecto físico e o aspecto moral do fluido. Aqui, mais uma vez, a gente volta para o laboratório do mundo invisível, aonde... Tem até a questão da transfiguração também, né? Não, vou chegar lá, dá tempo de eu te falar, vou falar rapidinho sobre isso. Mas antes de falar da transfiguração, só citar, a gente volta novamente para a questão de São Luís, aonde ele vem trazendo a manipulação do fluido, da transformação fluídica. Aí é o quê? Gênesis? A Gênesis é o capítulo 14, item 17, que é quando Kardec vai trazer um estudo sobre aspecto físico e aspecto moral dos fluidos. E no Livro dos Médiuns, o capítulo 8, ainda, a questão Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8, agora é o item 130, onde ele vem falando que, da mesma forma que a água ela é transformada, a água é oxigênio, oxigênio e 2 de hidrogênio, ambos inofensivas, formam a água, acrescenta um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo, se modificar as proporções. Então, ele está querendo dizer com isso que o pensamento, da mesma forma que as mãos no laboratório, ela é a que vai modificar, vai pegar as coisas, vai mudar, o pensamento é que manifesta em milésimo de segundo a modificação desses fluidos. Por isso que nós podemos, lá no perispírito, quando a gente vai estudar sobre a questão do perispírito, tem vários livros, mas eu vou aconselhar um a vocês, muito bom, que é o livro do Durval Ciampone, Perispírito, Corpo Mental, porque ele fala, o Durval Ciampone, ele cita com muita precisão essa questão da transformação, porque o Júlio César aqui, ele fez uma materialização, ele fez uma transformação. Então, o Durval Ciampone, ele vem trazendo em André Luiz, lá na evolução, no André Luiz, na libertação, no capítulo 6 de libertação, onde ele vem falando lá no Libertação, fala do espírito que perderam o corpo espiritual ou se desfizeram dele, rumo à esfera mais elevada, de duas formas. Esfera mais elevada, ou daqueles, aí onde entra o que eu quero, ou daqueles que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos, para renascerem na carne. Aí, mais embaixo, ele vem falando dos espíritos que têm a capacidade de alterar essa forma do perispírito na fisiologia do perispírito. Então, ele pode transformar na zolatria, que é onde ele usa a forma animal, aonde vem aqui. A litolatria, que é uma das formas da zolatria, só que é em forma de lobo. Nesse caso dele aqui, ele fez essa transformação, essa mudança do perispírito, aonde a gente, para entender melhor, é preciso ler essas questões que eu coloquei. Isto é possível porque é a mente que transforma, que modifica os fluidos perispiritual, através da vontade. Ele mudou com o propósito de assustar as pessoas, de mostrar para as pessoas o poder dele.
Ele exaltou tanto a ideia do demônio que o corpo dele se transfigurou dessa forma. Eu vou encerrando para passar a palavra para a Amália. A gente pode ler Pensamento e Vontade de Ernesto Bozano, aonde ele vem falando sobre a ideoplastia do pensamento. Ele traz um exemplo de um rapaz que falava muito na questão da mudança do pensamento. Ele falou, e no ambiente que ele ficou, ele deixou 3 imagens, que ali não era a mudança do pensamento, era ideoplastia. Ele formou boneco de neve com a imagem do demônio. Eu vou passar para a Amália, e a gente depois passa para a Milena, para ela estar encerrando, tá, Milena? Fala aí, Amália. É só para ligeiramente, Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala o seguinte, que nos laboratórios, por exemplo, na transformação, a água, para transformar em vapor ou gelo, ela sofre a ação do tempo, para ela sofrer essa transformação. E para qualquer transformação diretamente ligado ao perispírito, que são todas as coisas, simplesmente é de dentro do espírito para fora. É isso, o espírito que faz a transformação. É a sua mente, é a sua vontade sobre os fluidos que faz toda essa transformação, materialização, transfiguração, bicorporeidade. Isso tudo parte de dentro da alma, do espírito. Entendeu? Não é sofrendo a ação externa, de calor ou de frio, que vai acontecer isso. É isso que eu estava falando. Isso, o mesmo item que eu estava citando, o capítulo 8. É isso que eu estava citando lá em relação que o químico usa as mãos, usa a parte exterior. E o espírito é o pensamento que manipula isso. Aí finalizou com a exaltação que ele diz assim, Daniel, que era o capacho do Júlio César, diz assim, Daniel, contudo, dizia, lindo, que capacidade, olha a sugestão. Por isso tem que ter muito cuidado com os cultos, que tem uma exaltação muito grande, porque dentro da exaltação vai o conteúdo que cada um quer. Lindo, que capacidade, este é o meu mestre, meu mentor, que as trevas lhe acompanhem. Júlio César gritava, o novo discípulo, sustentando o camarada com pensamentos menos edificantes. É grupo de pessoas trazendo para o encarnado que dentro da casa espírita se deixa levar por fofocas, por intrigas. Quantas vezes a casa está passando por alguma transformação, todo mundo se revolta, todo mundo esquece, e uma pessoa sai e leva muita gente. Isso aconteceu no nosso lar, teve lá revolta, Clarencio vem citando, até presos no calabouço muita gente foi transferida, foi utilizado os orientadores lá da Alvorada Nova, que é uma colônia acima de nosso lar, para trazer instrução, para trazer informação. Aqueles que ficaram rebeldes foram presos no calabouço. Olha, gente, que coisa incrível. Por quê? E outros se perturbaram. Mas um foi levando o outro, um foi exaltando o outro. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Que besteira vocês estudarem às 5h30 da manhã, às 6h30. Para que isso? Para quê? Esse livro aí é só ler. Será que só o fato de ler a gente já tem essa capacidade de extrair a essência? Será que em grupo um fala, outro fala, a gente escuta uma palestra, escuta outra? Será que isso aí não motiva a gente, não dá ânimo? Como Jesus falou lá em João 13:33. Para ter a paz do Cristo, é preciso ter ânimo. Sem ânimo, é o ânimo da Boa Nova. É a missão de Jesus, trazer a Boa Nova no coração do homem. É a mensagem de Baltazar. A casa espírita é um ponto de luz, em meio às trevas. A casa espírita é aquilo que nós queremos implantar na cabeça de vocês. Isso é muito importante. A gente pode trazer a casa espírita para o nosso lar. A gente pode trazer a casa espírita
para o local do nosso trabalho. A gente pode levar a casa espírita no momento da nossa cirurgia. Começou a ficar com medo? Pensa na presença dos benfeitores. Pensa na presença dos benfeitores que são responsáveis pela cura, responsáveis... Está perturbado? Está irritado? Cuidado com a irritação. Cuidado com as palavras. Cuidado com a indisciplina mental. Cuidado com extremismo. Vou largar tudo. A partir de agora eu sou nova pessoa. Ninguém é nova pessoa a partir de agora. Tem que ter uma construção. Tem que ter uma base. Cuidado com os estudos sem fundamentos, porque cada um acha uma coisa, cada um acha outra, aí fica uma coxa de retalho, mas não está, como fez a Nora aqui, ó, não está baseado em Kardec, não está baseado em Jesus. Milena, dá continuidade aí, minha filha. Obrigada. Sim, eu gostaria... Imagina. Eu gostaria só, primeiro, de citar aqui uma colocação do Ronaldo, que é muito interessante também, no livro dos médiuns, nós atentarmos para o capítulo 4, no item 50 e 51, né? É onde Laminais dá um aprofundimento sobre o perispírito. Fica aí a dica para a gente estar lendo também esses itens. Obrigada, Capítulo Ronaldo. 4, é o capítulo 4, Capítulo né? 4, itens 50 e 51. A Sueli estava com a mão levantadinha e eu já passo também a palavra para a Sueli aí. Não, Milena, está tudo certo. Pode dar a finalização do processo. Então, aí. eu já vou aproveitando e pedindo para que você finalize com a nossa prece, o encontro de hoje. Então, tá bom. Já que eu levantei a mão. Então, graças a Deus, agradecidos, amigos espirituais, por essa grande oportunidade. Em nome de Jesus, dos instrutores do trabalho, de todos os nossos anjos guardianes, que sempre ao nosso lado nos impulsionando, sempre nos incentivando à busca da nossa perfeição. Pedimos, amigos espirituais, por mais uma vez essa oportunidade, porque muito a gente agradece, que a gente possa sempre contar com o benefício dessas graças divinas que esclarecem o nosso conhecimento e aumentam cada vez mais a oportunidade do nosso progresso. Que a gente esteja sempre atento às interferências que podem atravancar o nosso processo evolutivo, que a gente esteja sempre sintonizado com as forças divinas para que a gente siga o nosso caminho com mais força, com determinação e resignação, que a gente entenda que a gente está nessa encarnação para evoluir, para ser feliz, e que a gente possa ter esse entendimento para o nosso progresso e ajudar a quem estiver ao nosso lado, abrindo e esclarecendo na medida do possível, com respeito e acolhimento. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade e pedimos então a esses espíritos amigos que nos autorize a encerrar o estudo da manhã de hoje, com a certeza que estaremos juntos para a próxima semana para mais esclarecimento. E assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, um bom dia, até para a semana que vem. Obrigada também a todos. Então, semana que vem vai ser a aula 26, né, Eliana? A 26, tá? Tem já muita tá coisa. Boa semana para todos. Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Um abraço. Bom dia para vocês. Bom trabalho. Bom dia a todos. Obrigada a todos. Tchau. Bom dia, até mais. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, Mi. Tchau. Tchau, minha querida. Tchau. Beijo grande, casa. Jussara, todos que estão aí, um grande abraço. Tchau. Tchau, Fiquem com Helena. Deus. Beijo Tchau, grande em querida. todos. Gratidão. Tchau.